Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui de segunda a sexta às 18 horas. Lembrando que se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, seja ele um relato grande, um relato pequeno, é para mandar pelo meu e-mail, e o e-mail também fica aqui embaixo na descrição do vídeo e também fica disponível lá na bio do meu Instagram, tá bom? Então assim, sem muita enrolação, vocês sabem que eu não gosto de enrolar na introdução, por mim inclusive eu já começava contando os relatos, mas é legal essa interação aqui com vocês. Então assim, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e lembrando que hoje é uma mini coletânea sobre relatos ali de alienígenas, abdução, OVNIs, essas coisas. E eu amo esse assunto, gente, eu sou apaixonada nesses assuntos, então se você tiver um relato assim, com esse tema, me manda, por favor, para mim poder trazer mais coletâneas aqui para vocês. Inclusive, essa coletânea não é tão grande porque eu não recebo tantos relatos com essa temática e eu gostaria de receber. Então, se você tiver um relato desse tipo, me manda. É isso, chega de enrolação e vamos para os relatos de hoje. Que luz era aquela? Olá, Liandra, me chamo André e não há problema algum em revelar o meu nome e o dos meus amigos, pois todos estamos de acordo em enviar o relato e torcendo para que você conte em alguma rede social sua. Bom, o relato que eu vou lhe contar aconteceu no ano de 2015 e na época eu, o Fabiano e o Júlio estávamos no Peru a trabalho. Nós três trabalhamos juntos em uma empresa e nossa amizade veio daí. E colecionamos vários momentos juntos, pois viajamos muito por conta do trabalho. E em toda viagem sempre acontece assim algo inusitado. Porém, nessa pro Peru nos deixa meio encabulados até hoje. Bom, chegamos lá numa quinta-feira à noite. E a reunião para mostrar o projeto da nossa empresa seria no sábado. Então, teríamos ali a sexta livre. E inventamos de ir passear pela cidade em que ficamos para poder conhecer ali os pontos turísticos. E eu me recordo que era já por volta das 19 horas e estávamos bem cansados de tanto andar e explorar. Quando o Fabiano deu a ideia de encerrarmos ali a noite em um bar local. E achamos ali a ideia legal. E lá fomos nós, nos embebedar de cerveja. Ah, eu esqueci de mencionar antes, mas por lá andávamos com um carro que a empresa havia alugado para nós. Mas enfim, fomos para o bar, bebemos e o que menos bebeu fui eu, pois era eu que estava dirigindo e eu não queria ter problemas em um país diferente. Então, eu bebi apenas 3 copos de cerveja. Ficamos nesse bar até às 10 da noite e depois disso decidimos ir para o hotel. E é aí que tudo começa. Esse hotel, ele ficava um pouco afastado. Então, uma parte ali do percurso era em um tipo de rodovia. Não havia casas por perto, somente a estrada e mato e árvores ali na lateral. Estava um completo silêncio no carro. O Juliano estava quase dormindo ali no banco do carona e tocava uma música baixinha no carro. Quando de repente o Júlio grita: "Olha aquilo!" E assim, com um grito, o Fabiano acordou todo assustado, né? E eu olhei diretamente para onde o Júlio apontava, o céu. Ficamos boquiabertos com o que estávamos vendo. Era um objeto cilíndrico, cheio de luzes, sobrevoando ali a área. E era algo muito, mas muito grande. Bom, Leandra, eu acelerei o máximo que podia, afinal a estrada estava deserta. Era até curioso, não passava nenhum outro carro além do nosso, o que era, né, bem estranho, porque não era tão tarde assim. Só que o pior foi que o objeto parecia estar nos perseguindo, e isso nos assustou demais. O Júlio então teve a ideia de pararmos o carro e desligar tudo, e foi o que eu fiz. Logo à frente, na estrada que estávamos, tinha uma entrada de estrada de chão, e muitas árvores pareciam surgir aos redores daquela estrada. Então eu dei seta, peguei a estrada de chão,
parei o carro próximo a umas árvores que tinha ali e desligamos tudo e ficamos em silêncio. Porém, o objeto ainda estava no céu, sobrevoando. E agora, com o carro desligado, dava para ouvir um barulho bem alto que vinha daquele objeto, o que indicava que ele estava sobrevoando mais baixo e mais próximo de nós. Até que aquela coisa ligou, digamos assim, uma luz muito forte sobre o carro e aquilo iluminava tudo. Era algo assim tão forte que estava difícil enxergar. Decidimos então continuar em silêncio até que começamos a sentir o carro esquentando muito. Era uma sensação bem estranha e ficamos apavorados. Eu liguei o carro imediatamente, manobrei rápido e saímos vazados de lá. Peguei a BR e acelerei o máximo que aquele carro podia. E o tal objeto continuava a nos perseguir, até que finalmente chegamos no hotel. Eu estacionei de qualquer jeito e entramos correndo para dentro do hotel, apavorados e sem saber como agir ou o que fazer. Leandra, eu vou até lhe enviar uma foto que tiramos. Nós estávamos bronzeados. Parecia que tínhamos tomado sol o dia inteiro. Era muito bizarro e só podia ter sido a luz que aquele objeto emitiu sobre o carro. Aí, gente, ele enviou a foto, mas é óbvio que eu não vou postar aqui, né? Realmente, eles estavam com a pele bem alaranjada e eles são bem branquinhos e, tipo, a pele ficou muito alaranjada, ficou bem bizarro. Mas eu não vou postar aqui, tá bom? Mas, enfim, até tomamos um banho, nos esfregamos com bucha e tudo mais, mas nada tirava aquele tom da nossa pele. Ai, PS, demorou longos dias pra sair e a nossa cor voltar ao normal. Mas enfim, o mais bizarro vem agora. No dia seguinte, quando fomos pegar o carro para irmos para tal reunião, ficamos boquiabertos com o que vimos. O carro, ele era branco, porém estava com umas marcas como se tivesse passado fogo por ele. Ficamos bem assustados e para não deixar o relato aí maior do que já está, eu vou dar uma resumida no final. Fomos ali para a reunião e conseguimos adiantar nossas passagens, que seria no domingo para aquele sábado mesmo, pois não queríamos passar mais uma noite ali. Enquanto ao carro, tivemos que mentir e falamos que ao sair do bar encontramos o carro naquele estado e que não sabíamos o que tinha acontecido. A empresa teve que pagar uma multa que no final das contas foi descontado do nosso salário, mas acabamos não reclamando em relação a isso. E assim, até hoje, eu e meus amigos ficamos bem assustados com essa história e temos muita curiosidade de saber o que era aquele objeto e o que fez aquilo com o carro. E eu sempre me pergunto, será que se tivéssemos ficado lá, teríamos morrido? Eu acredito que sim. Talvez aquele momento que vocês sentiram aquele calor era aquela luz e foi aquela luz que causou isso no carro. Mas assim, não dá pra saber o que é, né, gente? Enfim, se você que estiver assistindo o vídeo já tiver passado por algo parecido ou sabe mais ou menos o que pode ter acontecido com eles, deixe nos comentários. Um grande beijo. Muito obrigado por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. O nosso próximo relato se chama A Plantação de Café. Oi, Leandra, amo seu canal e essa história que venho contar aconteceu com meu pai, quando ele tinha 20 anos. E ele sempre conta essa história, ele sempre diz que o sonho da vida dele é descobrir o que era aquele objeto que o aterrorizou tanto. Bom, meu pai sempre trabalhou muito, desde criança, e não desperdiçava trabalho. Podia chamar ele para qualquer trabalho que ele topava. Era só ser um trabalho honesto, que é óbvio que ele ia. Nessa época, ele estava trabalhando catando café para um fazendeiro bem rico aqui da região que moramos. E a fazenda era enorme. Porém, durante a noite, alguém estava invadindo a fazenda e fazendo bagunça nas plantações. E no dia seguinte, haviam pés de café arrancados, pés amassados e o chão todo revirado, como se algum carro grande tivesse passando pela tal plantação. Então, o dono da fazenda estava precisando de alguém para vigiar aquela parte ali onde mais estava sendo atacada à noite. E tinha que ser alguém com habilidade com arma de fogo, pois o fazendeiro deu a ordem de atirar nos tais ladrões e arruaceiros, caso aparecesse novamente. E como meu pai sabia usar arma de fogo desde os 14 anos, pois ele caçava com seu pai, ele se ofereceu.
E pra que ele foi fazer isso, Leandra? Bom, durante o dia ele catou café até umas 4 da tarde. Depois foi pra casa, tomou banho, comeu e dormiu até as 21 horas. E após isso, ele retornou para a fazenda para poder ficar de vigia. Ele estava dentro da casinha onde os cafés eram guardados e estava deitado sob os sacos de café, com a espingarda do lado. Quando de repente ele ouviu um barulho alto, como se fosse algo caindo. Nisso que ele sai para fora da tal casinha, ele vê um objeto a mais ou menos uns 500 metros de distância, parado em meio à plantação. Mas não dava para ver o que era direito aquilo, pois daquilo emitia uma luz muito forte, na qual deixava o meu pai um pouco sem visão. Na hora, o meu pai pensou o seguinte: são os ladrões e vieram de caminhonete. E ainda por cima, estão no meio da plantação estragando os pés. Ele então, com a espingarda na mão e toda a sua coragem da época, foi correndo em direção ao que ele achava ser uma caminhonete. Porém, Leandra, quando ele chegou perto, não era uma caminhonete, e sim uma nave. Um objeto cilíndrico muito luminoso e havia esmagado muitos pés de café. Quando meu pai viu que não se tratava de uma caminhonete, e sim algo desconhecido por ele, ele tomou um susto e foi se afastando ali lentamente, sem dar as costas para aquilo. Porém, foi aí que ele ouviu um barulho muito fino, que na hora deu uma sensação horrível na cabeça dele. E foi aí que ele desmaiou. Porém, ele acordava e desmaiava, sabe? Como se estivesse vendo flashes dos acontecimentos. E nisso, nesses flashes, ele viu um ser humanoide, porém muito esquisito, o arrastando pelos pés. E ele se recorda que as mãos eram muito geladas, como gelo, e a pele meio gosmenta. Aquilo arrastou ele até a casinha e, em um breve momento de lucidez, o meu pai pegou a espingarda que estava do lado dele. Sim, a criatura não levou só o meu pai para a casinha, mas a espingarda que estava com ele também. E ele pegou e atirou no bicho, mas aquilo não fez nem cosquinha nele. E o meu pai viu o buraco que a bala fez naquele ser se regenerar assim, ó, num estalar de dedos. Bom, aquele ser amarrou ele e dali ele apagou. Quando acordou novamente, ele estava armado e muito bem amarrado com uma corda. E teve que esperar alguém aparecer ali pela manhã para poder desamarrar ele. E tinha marcas de queimadura no tornozelo, bem onde aquele ser segurou ele para puxar. Os pés de café estavam todos revirados, a terra toda levantada. Era bem bizarro, Leandra. O dono da fazenda veio questionar o que aconteceu. E o meu pai, meio atordoado, contou o que presenciou na noite passada. Entregou a espingarda ao senhor e disse que a espingarda não era suficiente para o que atacava a fazenda à noite. E disse também que não precisava pagar e que ele não voltaria mais à fazenda, nem para catar café, pois ele não queria mais esbarrar com aquilo que havia esbarrado na noite passada. Bom, Leandra, meu pai tem tanto medo, mas tanto medo dessa noite, que até hoje ele não vai para os lados dessa fazenda que ocorreu isso. Ainda moramos na mesma cidade e o meu pai tem tanto medo que ele não gosta que nenhum de nós da família vai para lá também. E eu até tenho amigas que moram para aqueles lados e meu pai nunca deixou eu ir na casa delas. E até hoje nos questionamos o que o meu pai viu. Será que foi algum ser de outro planeta? E o que esse ser queria nessa plantação? Será algo que estava enterrado naquelas terras? Bom, se você ou algum de seus seguidores tiver respostas, ficaremos muito felizes de ler nos comentários. E também o que você acha. Bom, um grande beijo e adoro o seu canal. Um beijo, muito obrigada por você ter enviado. E, gente, eu já recebi muitos relatos, eu também já escutei muitos relatos disso, que esses seres aparecem, e fica ali remoendo o que tem na terra para ver se acha alguma coisa. Eu acho que eu já contei isso aqui no YouTube, eu também já contei relatos bem parecidos no TikTok e no Instagram. E às vezes parece que eles vêm atrás de alguma coisa, né? Não sei explicar. Mas eu acredito muito que o que o seu pai viu tenha sido algum ser de outro planeta, né? Tipo a questão da marca da queimadura que ficou.
E essa questão também de que a bala atravessava e depois logo se regenerava, não era um ser humano normal. E provavelmente devia ter alguma coisa ali naquelas terras que aquele ser queria. Eu acredito que sim, que tinha alguma coisa ali nas terras que eles estavam procurando e de repente nessa noite eles encontraram, né? Não sei, vai saber. Mas se você que estiver assistindo souber mais ou menos o que pode ter acontecido, deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. Uma ajuda de outro mundo. Oi, Leandra, me chamo Ayla e pode falar o meu nome sem nenhum problema. E os demais nomes foram trocados, então está tudo certo. Bom, essa história, ela foge muito da realidade que conhecemos. Então, tem que ter a mente muito aberta para compreender essa história. E eu acredito fielmente que seja verdade, pois o ocorrido se passou com a minha avó Adelaide. E assim, não há motivos para ela mentir em relação a essa história. Bom, o ocorrido se passou na década de 90, quando minha avó Adelaide morava com o meu avô Zé Antônio e seus até então 6 filhos. Ela teve mais depois, porém nessa época eram apenas eles 8, vivendo em uma casa simples no interior do Paraná, onde residimos até hoje. Sim, eu moro na mesma fazenda onde o tal relato aconteceu, junto com vários familiares que decidiram criar raízes por aqui, pois é um lugar muito bom de se morar. Mas enfim, voltando ao relato. Aqui na fazenda sempre teve aparições estranhas pelo céu. Objetos inexplicáveis ali sobrevoando a nossa fazenda e as demais fazendas espalhadas por aqui. Inclusive, nessa semana em questão, os acontecimentos estavam demais. Várias pessoas da redondeza já haviam relatado ali ter avistado coisas estranhas. Mas enfim, a Adelaide estava com o seu filho mais novo muito doente, ardendo em febre. E ele estava tomando o medicamento que foi ali passado pelos médicos, mas não estava surtindo efeito. A Adelaide e o seu Zé Antônio já estavam se preparando para o pior, a morte de Fabrício. Pois era nítido que o que ele tinha estava avançando muito rápido e o remédio não parecia nem fazer cosquinha. Nesse dia em questão, era uma sexta-feira e Zé Antônio estava na cidade vendendo parte das criações. E era daí, né, que vinha a renda na época. Acabou ficando muito tarde e rapidamente se formou um temporal daqueles. Então, seu Zé Antônio telefonou para casa avisando que achava melhor não retornar e que ele passaria a noite na casa de sua mãe, que ficava mais próximo à cidade. E bom, Leandra, o temporal veio e foi terrível. Uma baita ventania que saiu carregando tudo. A Adelaide ficou desesperada, pois parecia que o vento ia arrancar até o teto da casa. Sem contar que os animais da fazenda estavam muito agitados. E chovia tanto que mal dava para enxergar o lado de fora da casa. Bom, a Adelaide deu janta às crianças e colocou elas para dormir. Fez ali suas orações e também se deitou para dormir ao lado de seu filho, que estava muito doente. Até que Adelaide acorda num susto, com um estrondo que chega abalou as estruturas da casa. Ela corre até a janela para ver se enxergava algo e ela fica atônita com o que vê. Um objeto enorme, cilíndrico, caído bem no seu quintal. E aquilo emitia luzes extremamente fortes. Adelaide ficou ali por alguns segundos boquiaberta com aquilo e rezando para não ser o mundo acabando, pois foi o que ela pensou que estava acontecendo. Até que ela começa a ouvir batidas fortes na porta principal da casa. Ela foi até o guarda-roupa, pegou uma espingarda de seu marido e desceu correndo, com a intenção de atirar no que estivesse ali batendo na porta, a fim de proteger os seus filhos. Porém, ao chegar no andar de baixo, ela ficou bem na frente da porta, mas ela não tinha coragem de abrir. E o que estivesse do lado de fora continuava batendo cada vez mais forte. E ela então começou a gritar para aquilo ir embora. E ela começou a dizer: tenho filhos pequenos em casa e um deles está muito doente. Por favor, não nos faça mal, vá embora. E é aí, gente, que o que já era bizarro fica ainda mais. Leandra, a minha avó, ela é viva até hoje e é uma mulher muito lúcida.
e ela jura pela vida dela que isso aconteceu. Ela ouviu aquilo que estava ali falar algo, mas ela não compreendia. Foi como se tivesse falado em outro idioma, mas em um idioma na qual ela não fazia ideia de qual seja. Foi como se tivesse falado uma frase e depois ficou em silêncio. Minha avó, chorando de tanto medo, gritava: "Eu não entendo, o que você quer? Leve qualquer coisa, só nos deixe em paz." E nisso, ela ouviu a sua própria voz do lado de fora dizendo: "Energia, precisamos de energia." Adelaide ficou confusa, mas disse: "Na casinha, perto de sua nave, lá dentro tem energia, pode usar à vontade." Essa casinha era onde meu avô guardava as coisas dele e colocava os pintinhos quando nasciam. Então tinha tipo uma estufa e lá nessa casinha tinha eletricidade. E bom, depois dali dessa interação, minha avó não ouviu mais voz nenhuma e ninguém mais bateu na porta. Porém, ela não dormiu, é óbvio, ela ficou ali à espreita pela janela observando. Ela não conseguia ver os seres, pois chovia tanto, mas tanto, que lá fora estava escuro, então não dava para enxergar muito bem. E o objeto, naquele momento, tinha apagado as luzes, então estava muito difícil de enxergar. Mas Adelaide acredita que tenham usado a energia para alguma coisa, pois no final do mês a conta veio caríssima. Tipo, era como se hoje tivesse pagado uns R$2.000 de conta de energia. Mas enfim, a nave ficou em seu quintal até as 4 da manhã. E ela viu quando o objeto decolou, pois ela ficou na sala, perto da janela, a noite toda observando. E a primeira coisa que ela fez quando a nave decolou foi ir lá fora sondar como as coisas estavam. Porém, naquele dia aconteceu uma coisa muito estranha. O seu filho, que estava muito doente no dia anterior, estava bem. Levantou da cama bem e saudável. Estava com uma aparência corada, como se não tivesse passado por tudo aquilo. E todos ficaram abismados. E ele, ainda uma criança, diz que quem o curou foi o homenzinho que apareceu em seu quarto, lhe dando um doce. É lógico que minha avó contou o acontecido para todos e que, diante das coisas que ela viu, ela acreditava que o que seu filho contava era verdade. E até hoje ela acredita que isso foi uma forma de agradecimento à energia que eles utilizaram. Bom, a minha avó nunca mais presenciou nada assim novamente, mas isso ficou gravado na mente dela. E desse meu tio, que melhorou com essa ajuda de outro planeta. E até hoje ele lembra desse homenzinho e conta assim, em detalhes, tudo o que aconteceu. Enfim, Leandra, esse foi o meu relato, eu espero que leia. E se já aconteceu algo parecido com você ou com seus seguidores, pede a eles para relatar nos comentários, pois adoro assistir lendo os comentários e amo quando surgem histórias parecidas ao relato que você esteja lendo. Bom, é isso, um grande beijo, parabéns pelos 1 milhão de seguidores no TikTok. Um beijo, muito obrigada, eu amei esse relato. E gente, eu fiquei pensando, será que, pra que eles usaram a energia? Será que a nave ali acabou, ficou sem energia, eles precisavam de energia pra voltar, sei lá, pro planeta deles? Eu fiquei muito intrigada com isso. E assim, essa parte de que eles melhoraram o seu tio não me surpreende muito. Porque assim, gente, eu tenho uma teoria de que se não, eu acredito fielmente que exista vida em outros planetas. E eu, assim, na minha cabeça, eu acho que a tecnologia deles é melhor que a nossa e eles são muito mais avançados. Então eu acredito que eles devem ter, assim, meios de cura, coisas assim, muito mais avançadas que a gente. Sei lá, eu tenho essa teoria. Então não me surpreende muito eles terem curado o seu tio. Mas eu fiquei, assim, me questionando pra que eles usaram a energia. Bom, se você que estiver assistindo tiver acontecido algo parecido com você ou com algum parente, com alguém que vocês conheçam, deixa aí nos comentários, tá bom? Agora nós vamos pro próximo relato. Gente, esse relato se chama A Abdução Alienígena. Oi, Leandra, amo os seus relatos e após ouvir um que você postou em seu TikTok sobre OVNIs, na hora eu lembrei de uma história que é contada por meus avós e tios sobre um acontecimento um tanto quanto curioso que aconteceu no lugar onde eles moravam nessa época.
Bom, nessa época em questão, os meus avós, com os filhos ali entre a fase de adolescência e infância, moravam em um bairro em uma cidade do interior aqui do Brasil. Eu prefiro não revelar o nome do lugar. E bom, nesse lugar tinha uma história muito conhecida por todos os moradores, inclusive pelos meus avós e tios que presenciaram todas as fases desse acontecimento. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos ao relato. E a partir de agora eu vou narrar como se fosse a minha avó Hilda contando a história. Então vamos lá, agora é como se fosse a avó dela contando, tá, gente? Naquele tempo, a vida era muito difícil e morávamos em um bairro normal de interior. Todos se conheciam, as ruas eram de terra e as crianças brincavam até tarde. Era um lugar muito bom de se morar e criar os filhos. E nesse lugar havia uma família composta por uma mãe, Dona Fátima, o pai, seu Antônio, e 7 filhos. E eles passavam muita necessidade. Essa família aqui vamos chamar de família Silva. A família Silva morava no final da nossa rua e logo que acabava a rua, iniciava o terreno deles. Era um terreno enorme que eles haviam herdado da família de Dona Fátima. Porém, eram terras inúteis, que não produziam nada e só serviam para ocupar espaço e gerar mais gastos à família. O terreno era realmente muito grande, como se fosse uma grande chácara, porém em um bairro. E bom, como eu estava dizendo antes, eles passavam muita necessidade. Fátima era diarista e Antônio trabalhava em lavoura. E com muita dificuldade eles criavam os filhos, que eram crianças bem humildes. Viviam jogadas pela casa dos outros na esperança de conseguir comida ou alguma doação. Porém, todo esse cenário mudou em uma sexta-feira do ano de 1986. Era por volta das 8 da noite e todas as crianças brincavam na rua, quando de repente eu escuto gritos vindo do lado de fora. E eram as crianças gritando, então por isso eu me apavorei, pois os meus filhos também estavam brincando na rua. Quando eu cheguei do lado de fora, haviam outras pessoas que também haviam se assustado com os gritos. As crianças estavam apavoradas e pálidas. E no meio dessas crianças estavam meus filhos. E eu acredito que os meus filhos não teriam por que mentir sobre o que eu vou relatar a seguir. Bom, segundo eles, um objeto voando de forma cilíndrica estava sobrevoando o céu e emitindo luzes fortes e coloridas. O objeto pousou no terreno da família Silva e eles viram seres sair e pegar Dona Fátima e seu Antônio e colocarem dentro daquela nave. Eles ficaram apavorados e seus filhos, que também brincavam na rua, estavam desolados, pois não sabiam para onde seus pais haviam sido levados. Bom, eu e outros adultos, de forma racional, de início ali suspeitamos do tal relato e decidimos ir até a casa da família Silva. A janta, inclusive, estava no fogo. Eu desliguei o fogão porque já estava queimando e poderia causar um incêndio. Porém, gente, eles não estavam lá. Eu voltei, chamei pelo meu marido, contei a situação, então ele pegou a espingarda e foi rondar ali o restante da propriedade junto com demais moradores ali do bairro. Nisso, procuramos até umas meia-noite e não achamos nada. E nesse meio tempo, ligamos para a polícia. As crianças contaram o que viram, mas os policiais não acreditaram muito, apesar de que a polícia nos disse ter recebido ligações de mais moradores ali da cidade que também relataram ter visto um objeto estranho sobrevoando a cidade. Mas a polícia fez uma pequena busca na área e também não achou nada. E disse que pela manhã eles retornariam, porque ficaria melhor para procurar pelos dois. Bom, os filhos da família Silva ficaram na minha casa. Eles estavam muito apavorados e os meus filhos também. Eles não queriam de forma alguma ficar sozinhos. Eu lembro que tive que arrumar os colchões na sala para todos dormirem juntos. E eu acabei dormindo ali com eles, para eles se sentirem um pouco mais seguros. E Leandra, é agora que começa as coisas ficarem ainda mais bizarras. Quando foi 5 da manhã, eu escuto batidas fortes na porta de casa. E quando eu vou ver, era Fátima e Antônio. E eles falaram: bom dia, viemos buscar as crianças. Eles estavam com uma aparência de assustados. E eu os indaguei, perguntando o que houve, onde estavam. E já ali, na ansiedade, foi assim, fui emendando as palavras na outra e falando, o que as crianças viram. E eu fui perguntando se aquilo era verdade.
Eliandra, eles me olharam bem assustados e só falaram que não tinham permissão de falar nada a respeito e que só queriam as crianças e me agradeceu por cuidar deles. Bom, eu acordei as crianças e eles foram embora. Quando os meus filhos acordaram, eu contei o que havia acontecido e ficamos ali com a pulga atrás da orelha, com essa situação. E assim, tudo isso é bem estranho. Porém, as coisas estranhas, como eu disse ali em cima, não param por aí. Cerca de um mês depois, a vida da família Silva estava totalmente diferente. A dona Fátima começou a plantar umas ervas medicinais na terra que agora era fértil. E ela tinha tanto ciúmes da tal horta que ninguém podia chegar perto. E dessas ervas ela começou a fazer remédios, uns remédios caseiros, que não importa o que a pessoa tinha, melhorava. Eu mesmo tenho um testemunho muito forte com esses remédios de Dona Fátima. Teve uma época em que minha mãe estava com uma doença terminal e os remédios de Dona Fátima melhoraram a minha mãe. Eu usei também muito desses medicamentos com os meus filhos. A gente nem médico ia mais. Qualquer coisa que acontecia era Dona Fátima e seu Antônio que resolviam. Na verdade, na época, os remédios dela ficaram bem famosos. Mas enfim, já seu Antônio, de uma hora para outra, desenvolveu um dom de prever o futuro. E viam pessoas de fora, gente muito rica e importante, se consultar com ele. Inclusive, na época, eu vi um famoso, que aqui não vou citar, por segurança minha e da minha família, que veio se consultar com ele. E eu lembro de vir pessoas tão famosas e tão importantes que a casa ficava rodeada de seguranças, para nenhum fofoqueiro como eu e meus filhos ficar bisbilhotando. Mas enfim, tudo isso, Leandra, era uma incógnita. Como do nada tudo isso aconteceu? É óbvio que os vizinhos e eu, assim, éramos curiosos. E sempre que a gente tentava chegar no assunto com a família Silva, eles desconversavam e falavam que foi a vida que deu esse presente para eles. Mas nunca nos contava a verdade, o que tinha acontecido. Porém, todos nós tínhamos ali a lembrança daquela noite, do que as crianças falaram, né, que viram, né? E os meus filhos juram de pé junto até hoje que viu a nave abduzir eles. E é óbvio que foi daí que surgiu a teoria de que essa tal abdução foi o começo de tudo. E um outro detalhe bem bizarro é que muitos e muitos anos depois, já ali nos anos 2000, ainda morávamos nesse bairro. E nessa época, os filhos da família Silva já não moravam mais com eles, pois haviam crescido, construído família. Porém, Fátima e Antônio permaneciam de pé ali com os trabalhos. Inclusive, trabalho esse que ajudou muito seus filhos a terem a vida boa que têm hoje. Mas enfim, Fátima e Antônio, em uma manhã, saíram pelo bairro, meio que com uma despedida, dando presentes para nós. E eu lembro que eles presentearam todo mundo ali do bairro. E eu lembro que para mim foi uma cesta com várias coisinhas gostosas. E ela foi muito simpática, como sempre, e agradeceu por eu ter sido uma boa vizinha durante todos aqueles anos. E foi assim, realmente uma despedida. E eu até brinquei perguntando se eles iam se mudar. Porém, ambos deram uma risadinha e disseram que sim, e foram embora. Bom, para dar uma boa resumida, pois esse relato já está enorme, Fátima e Antônio foram encontrados sem vida, deitados em sua cama de mãos dadas e com uma expressão leve de felicidade. E a causa da morte de ambos foi infarto. E assim, isso tudo foi muito bizarro. E são inúmeras teorias do que pode ter acontecido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eles sabiam que iam morrer. Bom, Leandra, agora eu estou contando como a sua seguidora. E essa história contada pelos meus avós e meus tios mais velhos me assustam até hoje. Bom, a minha família acredita fielmente que a família Silva tenha sido abduzida. E você e os seus seguidores, o que acham disso? Gente, a todo momento que eu fui lendo, né, esse relato, eu já tinha lido até a metade antes de selecionar para trazer aqui para vocês. E na hora, vocês sabem qual história que me veio à mente? Eu não sei se vocês já escutaram, já viram o corte. Eu não sei se foi um podcast que ela foi ou algo do tipo, mas a Rafa Kalimann, ela... Ai, gente, eu não vou lembrar agora se foi um podcast, não sei. Mas uma vez ela contou que os pais dela
Não sei se eles moravam perto ou se eles foram até esse lugar, era um pessoal que morava na cidade dela, não lembro bem. Tinha uma história de que tinha uma família ali que havia sido abduzida e eles conseguiam meio que prever o futuro. É um negócio assim, mais ou menos, a história. E aí os pais dela foram lá nesse casal e esse casal disse que era pra investir nela, porque ela seria uma pessoa muito famosa e tudo mais. Se você que estiver me assistindo nunca tiver visto isso, dá um Google, procura essa entrevista dela que é muito interessante. E eu fiquei imaginando, enquanto eu li esse relato, se não é o mesmo casal da história dela. Porque igual ela relatou, né, a avó dela e ela também relatou, que foi um casal que ficou muito conhecido, iam pessoas famosas e tudo mais. Eu não sei se, tipo assim, as datas batem com a data da entrevista da Rafa Kalimann, se foi na mesma época em que isso aconteceu, né, com ela, quando ela era criança, eu não sei. Mas eu achei muito parecida a história. E, gente, eu acredito sim nesse negócio de abdução, eu acredito nessas coisas, porque, igual eu falei no comentário que eu fiz do outro relato, não acredito que estamos sós, assim, né? Eu acredito muito na existência disso. Eu já vi coisas estranhas sobrevoando o céu, assim, que fiquei, assim, apavorada. E então eu acredito muito, e eu acho que foi por isso que eu quis trazer essa coletânea pra vocês. Eu não recebo muitos relatos com esse tema, então os poucos que eu recebi, esses relatos eu já recebi há muito tempo, então eu tava esperando, né, reunir uma quantidade boa pra trazer. E aí eu consegui reunir esses, acho que foram 4 relatos, né, pra trazer aqui pra vocês. E se você tiver algum relato desse tipo, me manda por e-mail, porque eu adoro essa temática. E aí eu trago mais coletâneas pra vocês, tá bom, gente? Mas é isso, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, pois eu amo esse tipo de assunto. Amo de paixão essas teorias da conspiração envolvendo alienígenas, OVNIs e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o nosso próximo relato, né? O nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!